gente, hoje eu estou recebendo aqui Marcelo Crux, amigo de colégio, gente. Caminhamos juntos, ficamos um tempo sem se encontrar. Um dia nos encontramos num projeto social dele do Vidigal, incrível, e nos reconectamos. E agora, há pouco tempo, nos reconectamos de uma outra forma, né? E num outro momento do Marcelo, que é um outro momento da Viviane também, né? De uma busca, pelo autoconhecimento. Só tem um detalhe, que é o que a gente vai começar a conversar agora. Marcelo, há muitos anos, ele é o cara da natureza. Então, assim, a gente vai falar da conexão consciente com a natureza, da importância disso. Ele tem um projeto que ele vai contar pra gente o porquê disso, ele vai contar pra gente um pouco das experiências, né? De pessoas que vão pra ali, não tem noção, acham que não conseguem, e a partir dali entendem, têm coragem para dar outro passo na vida também. Então, eu quero pedir para você, Marcelo, para contar um pouquinho pra gente, né? Como é que surgiu a Crux? Como é que surgiu a Cruzeco? Que é um projeto incrível, que eu já participei, e aí depois no meio do bate-papo a gente vai falar sobre isso, mas conta pra gente como é que é essa conexão consciente com a natureza, a importância disso, como você trabalha, conta um pouquinho pra gente. Conta, Vivi, tudo bem? Tudo bem. A Vivi é minha amiga de muito tempo, colega de escola antiga, e é um prazer estar aqui. Como é que a Crux começou? Eu vim de contabilidade, engenharia, essa coisa muito das exatas, e eu sempre senti uma necessidade dessa conexão mais emocional, espiritual e com a natureza. Então, naturalmente, né, eu vim do Leme, então eu andava muito ali pelas montanhas do final do Leme, ali do Morro do Leme, e comecei a perceber que eu precisava fazer algo que fosse mais conectado com a natureza, a essência. Nada que fosse direcionado por alguém, era uma necessidade, uma urgência minha, né? Então, depois de alguns anos trabalhando com contabilidade, eu fui para fora do país, e aí quando você sai do Brasil, você se sente mais sozinho. Então eu precisei me reconectar. E aí eu comecei a perceber que a conexão com a natureza, para mim, era muito importante. Então, primeiro é o sentido da vida, né? Você vê o sentido, depois você vai buscar o teu propósito. E aí esse propósito foi trabalhar com isso. Eu comecei a pensar, bom, nesse momento agora eu estou ganhando meu pão com contabilidade, com as coisas das exatas, mas eu gostaria muito de trabalhar também essa questão de natureza e ganhando algo com isso, né? Porque a sustentabilidade também passa pelo dinheiro. E nós somos muito imediatistas, e eu pensei, como eu posso fazer isso da forma mais rápida? E aí eu fiz essa mudança, mas eu já imediatamente, a própria natureza já me mostrou que isso ia ser uma coisa gradual. Então, eu comecei a trabalhar meio expediente na empresa que eu estava. Quando eu voltei ao Brasil, eu trabalhei numa grande empresa de seguros, e comecei a conversar com o meu chefe. Eu falei, olha, eu queria trabalhar menos para poder trabalhar essa outra parte. E aí comecei a empreender. E aí Crux, que quer dizer a parte mais difícil de uma via de escalada. Eu sou escalador, fui escalador profissional. Hoje a empresa contrata pessoas que fazem escalada com as pessoas, mas eu também direcionei. Então a parte hoje que eu cuido é justamente de fazer uma análise do que a pessoa precisa. O que essa pessoa está precisando para o dia a dia dela. Você tem uma série de problemas na vida que você não consegue solucionar. E essa conexão com a natureza começa a abrir a sua cabeça, você começa a entender o que está te angustiando. Só que é muito difícil você sozinho fazer isso. Você precisa de um guia, por isso que eu falo que o guia é super importante, né? Esse guiamento, você ser levado para a natureza, não só simples ida a uma trilha, mas você ter a consciência do que a natureza pode te trazer. Fantástico. Conta pra gente, como é que é quando uma pessoa
não acredita que é capaz, fala para você assim, não, mas eu não vou fazer isso nunca. Ou como é que ela chega lá, olha e fala, eu não sou capaz, e ela percebe que ela é capaz. Ela tem uma mudança na vida dela, normalmente, assim, de ter mais coragem para tudo na vida. Porque quando você enfrenta, né, o seu medo, e você dá um passo, tudo muda na sua vida. Você vê que você é capaz, que mesmo com medo você foi e fez, né? Então, assim, eu já fiz com o Marcelo, o rapel em Cachoeira, já fizemos várias coisas juntos, inclusive projetos, mas o rapel de Cachoeira, gente, é muito mágico. Na hora que nós descemos juntos, então, que somos duas pessoas conectadas, foi muito mágico. Porque você tem ali a água, no elemento água, você tem ali a pedra forte, você tem o céu em cima de você, a natureza, e é ali você com você e estar com uma pessoa que você confia, né, que você tem uma conexão de amizade, de carinho, de parceria, né, você descer aquilo ali, você vai soltando, é muito mágico. Então, assim, mas eu imagino que muitas pessoas têm muito medo disso, né, e precisam vencer isso, ou podem, precisam ou podem, às vezes não querem. Mas conta pra gente, porque já tiveram várias histórias, né, o que é isso para você, como você faz isso, como é que várias pessoas conseguem dar esse passo, mesmo com todo esse medo, como é que você aborda isso, né? Então, Vivi, é muito importante você saber como a pessoa vai lidar no ambiente natural, com a atividade de aventura, que a atividade de aventura, ela obviamente tem um risco, mas a gente deixa a pessoa se ambientar, a gente evita falar, todas as pessoas são capazes de fazer, todas elas, não tem restrição de idade, não tem restrição física, tudo é mental. E aí a gente trabalha o mental gradativamente. Primeiro a gente vai fazer esse guiamento com a pessoa na trilha, citando o rapel de cachoeira, ela vai entender que tem uma descida, uma queda, e toda atividade física vai chamar essa criança interior que tem nela. E aí ela vai começar a despertar, ela vai começar a entender que ela está ali para transcender, para passar, para mudar. O crux é isso, é passar o seu limite. Crux quer dizer a parte mais difícil de uma via de escalada, é onde você vai cruzar o seu limite. E aí esse limite vai ser passado, obviamente, com o guiamento de uma pessoa que tem um conhecimento, mas a parte da evolução da pessoa está acontecendo ali e ela não está, entre aspas, percebendo. Por isso que é muito importante esse processamento depois da atividade, que foi o que a gente fez com a Ana, foi o que a gente fez com você, com a sua irmã. E aí cada um dá um relato diferente. O Diego, meu filho, que ficou Diego, cada um sente de um jeito, porque cada um está no seu momento. E aí quando absorve a informação e a gente faz esse processamento, vem todo um turbilhão de emoções, e é isso, é você trazer a sua criança interior, e aí você se abre, se solta, e aí você começa a se conectar efetivamente com a natureza. A água gelada, pisar com o pé no chão, você sentir o cheiro da floresta, você ter realmente a conexão consciente com a natureza através da atividade de aventura. Exatamente. E tem uma coisa, né? Primeiro eu vou falar da conexão da criança interior, né? Porque é mágico mesmo. Todos nós temos essa criança em nós, né? Todos. Todos. E assim, ela fica, normalmente, tem que pagar a conta, tem que resolver, tem que fazer, e a criança fica abafada. Então, na hora que você dá um pouquinho de atenção, né, numa natureza, ou num lugar assim que você vê que a sua criança está feliz, que é o lado dessa criança, daquela criança que vem sem um monte de rancores, sem um monte de problemas, sem um monte de limitações, aquela criança que vem pura, aquele olhar lá de trás, sabe, de que eu posso tudo, e daquele, o bebê, né, que bota a mão, a gente pega a perninha, né, botava aqui, vai fazer isso agora, né? Então, assim, na yoga a gente até brinca de fazer isso. A importância da gente trazer essa criança de volta, porque muitas das nossas travas, aí eu vou pedir para você falar um pouquinho do autoconhecimento também,
essas travas lá dessa criança que também muitas vezes foi reprimida e várias coisas aconteceram, elas caminham com o adulto, né? Sim. E se você não parar para olhar, você não resolve. A mesma coisa é quando, se você não se conectar com essa criança para fazer uma aventura desse tipo, se entregar para uma aventura desse tipo, muitas vezes você nem vai. Se permitir. Vai se permitir. Por isso né? existe, por exemplo, o Shinrin-yoku, que é o banho da floresta japonês, que isso foi expandido para várias outras culturas, mas os orientais eles estão à frente disso, que é justamente você respirar, escutar, se conectar, você abraçar uma árvore, cair numa cachoeira, você cair num rio e sentir o gelado do rio, você mexer com a sua respiração, o aroma, o tocar. Você tem que se permitir na natureza. Claro que em determinados momentos você não vai poder fazer isso, mas você tem que separar um pouco do seu dia, ou se você não puder no seu dia, na sua semana, aquele tempo seu, porque isso é seu. É o momento que você precisa nutrir todos os seus sentidos. É muito importante você quebrar. Rotina é muito importante. Então faça com que a sua rotina tenha esse momento seu. Porque aí você vai estar se permitindo, é onde você se conhece mais, é onde você vai ter a possibilidade de saber quem você efetivamente é. Se você passar a semana inteira sem ter um tempo só para você, você não vai se conhecer. O teu autoconhecimento vem de olhar de cima, de você perceber o que é importante para você. E você só vai fazer isso se você se conectar com a natureza, seja ela qual for, pode ser o jardim, pode ser o parque, pode ser uma trilha, pode ser a montanha, mas você tem que escolher aquilo que você pode naquele momento, e aí você vai se reconectar e vai melhorar muito a sua vida. Exatamente, pode ser o mar, é um templo sagrado. Praia, pode ser cachoeira, eu estou citando aqui o que a gente faz mais. Exatamente. A gente também faz atividades na praia, inclusive tem yoga na praia, tem vários tipos de atividades diferentes que você faz na praia. Inclusive de barco. Sim, você a náutica é super importante, que você entende do vento, você acessa lugares que são difíceis de você acessar, você só pode acessar com uma embarcação, você muitas vezes faz a pesca esportiva, que você devolve o peixe, você está trabalhando a tua sustentabilidade, você vai lá, se conecta com aquilo que está embaixo do oceano, traz ele, vai tirar sua foto, né? Hoje em dias de Instagram e tudo mais, você vai querer tirar a foto, não tem problema nenhum com isso, só que você tem que saber também a parte que é sua, onde você vai ter essa conexão com a natureza, vai devolver o peixe e vai fazer, obviamente, mais um trabalho que chega a ser espiritual, né? Você está se conectando com outros seres que são do fundo do mar, por exemplo. Eu acho a náutica fantástica. A minha filha aprendeu a velejar e eu achei o máximo, porque ela ficava extasiada, mexendo no timão, sabendo que ela estava dando direção para um barco tão grande. São essas metáforas que você começa a entender e fala, muito melhor do que eu querer direcionar é entregar uma embarcação na mão de uma criança e ela perceber que ela está dando direção para aquele monte de madeira e ferro. Então tem um significado. E ela percebe. E aí, até nisso eu também faço um processamento. No fim, conversa-se com a criança, nesse caso, e aí ela, é verdade, eu fiz isso. Ela começa a entender. É muito importante que tenha um guiamento dessa situação para a pessoa entender. Porque quando você vai para a natureza pura e simplesmente, às vezes você não entende esse processo. Mas quando alguém te diz, você percebeu isso? Sentiu esse aroma? O que você está percebendo? Por isso que com adolescente, com criança, isso funciona muito bem. Importantíssimo. Porque eles estão muito abertos. A gente, mais adulto, a gente perde um pouco disso. Então o adulto precisa reconectar e você precisa ver que essa criança ela está aberta, porosa para tudo isso. E aí o processamento
mostra que aquilo é muito importante para a vida da pessoa. Com certeza. Eu fiz um stand-up com a Leca, até, também foi entrevistada, para ver o nascer do sol. Eu sempre faço com os meus filhos e tal. E que mágica foi aquilo. Você remar, você olhar e ver o sol nascendo ali, né? Aquela bola de fogo ilumina, né? Porque para mim Deus está na natureza. Né? Isso é mágico. Você, todos os dias você vê a lua estava de um lado, o sol nascendo do outro, o mar estava azul turquesa, daqui a pouco vem uma tartaruga e nada do seu lado. Isso é necessário. Cada um da sua forma. Né? Tem um que vai só molhar o pé lá na frente da água, mas vai ver que às vezes tem um cardume. Né? É muito importante a gente se reconectar com a natureza. Eu diria necessário. Necessário. Porque o ser humano ele esqueceu, ele vive só em caixinhas, né? Sim. Um monte de caixinha. E com um sapato, calçado. Entendeu? Então, sentir essa energia da terra, se conectar, transforma a vida. Né, Marcelo? Eu posso citar aqui o Shirin-yoku, que é o banho da floresta, que é importantíssimo, porque você acaba tendo um contato com o limoleno. O limoleno é uma substância que tem nas plantas cítricas. Então, principalmente os idosos, eles precisam de 1 hora por semana em contato com esse limoleno. E você pode fazer isso em casa. Você pega uma fruta cítrica, pega a casca dela, uma tangerina, uma laranja, você quebra ela e respira. Você está injetando esse limoleno. Ou aromaterapia, pega um óleo essencial, óleo essencial tem vários, isso e que eu tô... passa, sente, você passa no corpo. Isso é muito importante. Às vezes você traz a natureza até você. É importante você ter plantas em casa. É importante você saber que essa conexão pode ser feita de qualquer forma. Se você não tem condição de fazer uma trilha, não deixa de fazer uma outra conexão com uma planta, mas procure sempre estar evoluindo, porque nada vai ser crescente numa forma imediata. Vai ser sempre uma construção. Você sempre tem que trabalhar para colocar um tijolinho em cima do outro, e aí você vai ver a construção. Nada é imediato. A gente tem também, num mundo hoje que tem muita informação, é muito imediatista, você entender que o ser humano é gradativo. Então você vai se elevando. Quem sabe daqui a pouco você não está fazendo uma trilha de longo curso, fazendo uma travessia na montanha, você nada por 20 minutos, 15 minutos, daqui a pouco você está nadando 1 hora. Essa evolução vai se refletir no seu dia a dia. Pode ter certeza disso. A gente volta a falar do sempre ultrapassar os limites de uma forma segura. Sim. Aos pouquinhos você vai ultrapassando, vai um pouquinho mais, é que nem um atleta, eu tenho um em casa, né? Você conseguir dar tantos tiros. No dia seguinte, um tiro a mais. É essa evolução, né? E a planta, Marcelo, esse é mágico também, né? Porque assim, falavam, precisa para plantar uma árvore, fazer isso com a semente, aquilo outro. Num dia, no meio da pandemia, eu falei assim, eu vou plantar uma mangueira. E aí eu comecei a plantar. Chupei a manga, estava deliciosa, botei ela ali um pouquinho, fui lá e plantei. A partir daí, já foram vários pés que foram replantados em sítios e temos ali, atrás. Aquela ali é uma mangueira, depois eu posso até mostrar. Então assim, e nasceu linda, e nasceu e vem nascendo. A gente pode tudo, a gente tem que testar. Porque todo mundo, diz que é assim, diz que é... Todo mundo fez de algum jeito para conseguir descobrir, não foi? Quem disse que só existe um jeito? Existem vários. Então a gente acreditar e seguir o nosso coração também é uma forma de dar essa caminhada. Né? Então você está numa natureza, você se conecta com uma planta, o girassol. O girassol tem uma energia linda. O girassol, ele quando não tem sol, ele se vira um para o outro, para que a energia dele possa deixá-lo em pé, erguido. Né? É uma energia solar, é uma energia da alegria. Então eu tenho sempre que eu posso girassol, flores, para alegrar a minha casa também. Essa é uma forma de conexão com a natureza.
né? De você ter, de você poder cheirar, de você poder ver a beleza, de você se entender um pouquinho o que cada planta significa, o que essa planta pode trazer para mim. O Marcelo acabou de me ensinar uma coisa que eu não sabia. E eu tenho óleo essencial de laranja, eu vou querer saber mais. Sim, limoeno, hein? Limoleno. O que ele traz, assim, para as... Ele abre as vias respiratórias, ele baixa o seu nível de hormônio ruim, cortisol, ele baixa o batimento cardíaco, ele desestressa a pessoa de uma forma... E olha, 1 hora em cada... Os japoneses falam que são 6 dias, né? Aí a gente coloca para dentro de uma semana. Mas durante 1 hora, caminhando numa trilha, se você fizer a quebra dessa planta, né, dessa folha dessa planta, e respirar esse limoleno, uma vez na semana, você já está baixando os seus níveis de hormônios ruins, você está baixando seu batimento cardíaco, você está gerando tranquilidade para o seu corpo. Se você somar a um banho de cachoeira, a cair num rio, se você somar a sentir a energia de uma árvore, botar o pé no chão, isso em conjunto, fazendo 1 vez por semana, você vai mudar a sua vida. E aí, óbvio, coração aberto, a mente, tudo é mental. Então, se você energizar, que você está melhorando, que você está se conectando, isso acelera esse processo. Porque, querendo ou não, a pessoa mais cética do mundo, ela vai melhorar. Imagina você num mundo cinza, como seria. Agora, imagina você na natureza, vendo cores diferentes, animais. Não tem como. A pessoa mais ranzinza do mundo, ela vai se tornar uma pessoa melhor. Mesmo que ela não queira. E eu acho que todo mundo está querendo ser sempre uma pessoa melhor, obviamente. Então, é super importante você ter a natureza, alguém que te direcione para isso e coração, mente aberta para que você seja uma esponja de coisas positivas e a esponja filtra. Então, aquilo que vier de negativo, quando você está positivo, você sabe que é negativo, instintivamente. Então você filtra e acaba passando ao largo e o positivo fica. Você atrai, inclusive, relacionamentos, as pessoas que andam com você, você começa a filtrar quem você quer estar do seu lado, quem você quer que fique ali no canto. Às vezes é uma pessoa que está na sua vida por algum motivo, mas ela não está te fazendo bem. Tudo bem, você joga uma energia positiva para ela e vê o que vai acontecer. Já as pessoas que você sabe que tem uma energia positiva e que estão vibrando junto com você, você traz para o seu lado e vê também o que vai acontecer. Você vai ver que a troca de energia vai amplificar os benefícios. Então, leva a sua família, leva a sua filha, leva a sua esposa. Vai ser mágico. O resultado é de longo prazo, mas imediatamente você já vê a diferença inicial. Você já percebe que você vai ficar mais tranquilo e aí você vai querer mais. Mais tranquilo, em equilíbrio, a vibração fica mais alta. O dia que você sai da natureza, que você vai numa conexão dessa, né? Respiração muda. Respiração muda. Muitas vezes eu estou precisando ir para a natureza, eu falo assim, porra, hoje não pode passar. E aí eu vou na cachoeira, eu dou um mergulho no mar. Quando eu volto para casa, eu sou outra pessoa. E isso é real. Isso. Né? Isso é real. E para performance também, você performa melhor quando você está mais tranquilo, você vai se conhecer melhor, vai saber aonde você precisa fazer uma evolução, você vai perceber aquilo que não te agrada muito, você vai ter mais possibilidades de dizer sim e não para as coisas que você tem que dizer sim e que você tem que dizer não. E aí isso vai te fazer uma evolução assim, que no fim você vai perceber que o autoconhecimento ele não é forçado, ele é natural. Então esvazia. Hoje a gente vive uma obesidade mental, é muita informação que a gente recebe. Eu vou falar um pouco da minha experiência em autoconhecimento com relação à alimentação. Então hoje eu me alimento da comida que eu mesmo faço, eu não abro mais pacotes. Minha alimentação 90% é feita por mim
comprada em feiras. Eu não gosto de radicalismos, mas na alimentação eu procuro seguir os 7 dias da semana. Mental, eu tenho dificuldade em fazer meditação. É uma das minhas maiores dificuldades. Então eu me forço a fazer uma meditação diária. E aí é mais fácil para você quando você acorda ou quando você vai dormir? Para mim é quando vai dormir. Porque aí eu já diminuo a minha vibração e já entro nesse estado de sono que é super necessário. O sono, já que a gente falou em sono, importantíssimo. Lembre-se, deu 10, 11 horas é quando você começa a produzir os hormônios do sono. Se você vai dormir 2, 3 horas da manhã, sinto muito, o seu sono não vai ser tão bom. Se você está buscando a melhora, você tem que dormir na hora correta. Claro que nem sempre você vai conseguir, mas a excelência é um hábito. Então você tem que habituar. Uma noite eu não dormi bem. Tudo bem, aquele movimento de uma noite que você não dormiu, junto com todas as que você dormiu bem, tá tudo ótimo. Agora, você não pode, toda semana, 3, 4 dias na semana, você dorme mal. Não vai dar certo. Então você tem que trabalhar o espírito, a mente e o corpo. Então evita você ficar o tempo todo no Instagram. Tem vários aplicativos que dão para você quando você ficou no seu celular. O celular é uma ferramenta fantástica. Ajudou inclusive o turismo de aventura a explodir. A pandemia acelerou as pessoas quererem estar no ambiente natural. Mas para e fala, quanto tempo eu estou no celular? Eu vejo TV todo dia, tem 30 anos, Vivi, que eu abdiquei da TV. E consegui isso passar para a minha família. Então isso é muito importante, você ter a consciência dessa obesidade mental. Menos é mais. Busca você ter mais informações sobre você do que informações externas. E aí você vai se conhecer muito mais, você vai se tornar uma pessoa mais interessante, pode ter certeza. Até porque, né, Marcelo? A gente veio aqui nesse planeta para evoluir. O que a gente veio fazer aqui, gente? A gente veio aqui para entender o que a gente veio fazer aqui e para ser o melhor que a gente puder ser. Então, se conhecendo só, que você vai subir esses degrauzinhos, e eu e o Marcelo e todos os seres que aqui habitam nessa terra, né, seres humanos. Então, assim, é importantíssimo a gente se olhar. E existem várias formas. O Marcelo está falando aqui da experiência dele incrível com a natureza. Eu amo a natureza. Eu acho que todas as pessoas que se conectam são conectadas com a natureza, cada um da sua forma. Então, dá um passinho. Vê o que você pode fazer. Não gosto de praia. Vai para a floresta. Anda descalço um pouquinho. Vê como é que você se sente. Acha o que é seu. Acha o que é seu. Acha o que vibra o seu coração. O seu coração sabe de todas as coisas. Segue o teu coração. Respira, silencia a mente, se conecta. Tem o seu olhar, como o Marcelo falou, que é o olhar de águia, né? Você olhar de cima. Se olha de fora, se imagina de fora de você e imagina se o que você está fazendo, como se você fosse um personagemzinho. O que eu estou fazendo na minha vida está legal? Aonde eu preciso melhorar? Você vai saber. A meditação não precisa ser não sei quantos minutos, 10 minutos sentado. Não, cada um medita de uma forma. De repente você não consegue meditar dessa forma que padronizaram. Não existe um padrão. Eu achei o meu. Eu busco aquilo que eu consigo. Porque a meditação não é você estar num lugar completamente vazio de sensações e ruídos. Não, você tem que aprender que os ruídos vão fazer parte disso e você vai selecionando. Uma dica que eu dou para meditação é você focar no inspirar e expirar. Inspirar e expirar. Daqui a pouco você só está preocupado nesse movimento e aí você vê que você está a mente vai limpando. Limpando, tirando todos os ruídos. É como se fosse dormir. Por que é tão bom dormir do lado da cachoeira? Porque é um barulho de água constante que você naturalmente, o seu sistema, ele já elimina aquilo do foco de atenção. É isso. Não é tão difícil. Eu digo isso para mim, né? Porque, na verdade, tudo tem uma dificuldade. A pessoa tem as suas próprias limitações. Entenda as suas limitações, busque ser melhor e busque fazer dentro daquilo que você consegue fazer
o seu melhor. Inicie, dê esse pontapé inicial para a sua melhoria. Não precisa achar que você vai fazer tudo de uma vez só. É Que isso. não vai fazer. É gradual. É Só isso. que cada prêmio que você faz, cada vitória, pequena vitória que você tem, vai alimentar e vai te dar força para você chegar um pouco mais adiante. Então, todo dia um pouquinho, a excelência vira o hábito, e o hábito vem da excelência, se retroalimenta. Maravilhoso. Muito obrigada, meu amigo. Eu não vou nem te pedir um recado, você já deu. Olha que recado incrível que ele deu, né? Muito obrigado de coração Eu pela que sua agradeço, presença, pela sua energia, pela troca, Nossa, que energia. chegue em muitas pessoas. Obrigado, pessoal.